que eu não sei o nome da pessoa dessa palavra, dessa mensagem. Tem um videozinho que eu recebi, tem a pessoa falando, mas não vem nome de quem que é. E tem pesquisar para ver se eu achava quem era a pessoa, para dar honra a quem tem honra, né? Falar o nome da pessoa, mas não consegui. Com Pedro, 1 Pedro 5,7, que é sobre ansiedade. Ansiedade é um assunto que está na moda, está para todo lado. O mundo, depois, então, do tal do Covid, parece que aumentou os níveis, né, de ansiedade no mundo inteiro. E aumentou de tal maneira que qualquer psicólogo, psiquiatra tem fila de espera agora e está difícil conseguir consulta com eles. Tamanho número de pessoas, isso não só aqui, mas no mundo inteiro está assim, é notícia isso, para todo lado. O quanto que ansiedade, depressão, estresse, essas doenças, né, assim, da alma, do coração, das emoções, como é que elas estão afloradas para todo lado. E eu ouvi uma palavra muito linda desse vídeo que eu recebi pelo WhatsApp, de não sei se ele é pastor, é um jovem até, não é tão idoso nem é tão novo, falando sobre as 3 pressões. Não sei se vocês já viram esse videozinho. Fala da depressão, do estresse e da ansiedade. Ele fala, são 3 pressões. As 3 têm causado muito dano, muito problema no coração das pessoas, na vida das pessoas. E as 3 diz respeito a 3 tempos diferentes. Depressão é um sentimento causado por coisas do passado, coisas que a gente lembra do passado ou que vivenciou, alguma experiência que traz uma emoção de tristeza, de angústia, que leva a pessoa a profunda depressão. Então, geralmente, é um acúmulo, às vezes é uma experiência, ou às vezes um acúmulo de experiências de rejeição ou de traumas que sofreu, alguma coisa que aconteceu no passado. Então, a depressão está relacionada a coisas que você sofreu, que já passou na sua vida, mas você fica com esse sentimento ligado a isso. O estresse, ele diz que é relacionado ao presente. Ninguém fica estressado com coisa do passado. Só fica estressado com as pressões, são pressões do presente que você está vivenciando hoje. Uma conta que tem que pagar, problema, está na hora de entregar o trabalho, não está pronto, você não sabe o que vai fazer, você tem que arrumar alguém e não conseguiu a pessoa ainda. Então, o estresse é do seu presente, é o que você está vivendo hoje, que causa pressões e estresse. Então, o estresse, a depressão é do passado, o estresse é relacionado ao seu presente, e a ansiedade é uma pressão relacionada ao futuro. Então, ele diz assim, olha, tudo que a gente está ansioso que pode acontecer, o que vai acontecer, como que vai acontecer, será que vai acontecer? Então, a ansiedade está relacionada a futuro. E então ele apresenta, nesse pequeno vídeo, eu estou repetindo, e eu gostaria até de saber o nome da pessoa, mas não sei para dar os direitos autorais dele, mas ele diz que essas 3 pressões têm, e não é novidade para ninguém, que isso causa problemas sérios, né? No mundo hoje, para muitas e muitas milhares de pessoas. E a palavra de Deus fala, e nós vamos ler em 1 Pedro 5,17, Pedro falando que nós temos que lançar em Deus, nele, em Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que lançar em Jesus, nós temos que entregar para Jesus a ansiedade, tudo relacionado ao medo do futuro, a preocupações futuras. Também eu coloco aqui aquilo relacionado ao nosso passado, as depressões, e relacionado ao nosso presente, os estresses do tempo presente hoje. Então, Pedro está dizendo, quem pode carregar essas pressões é Jesus. Nós não temos estrutura para carregar essas 3 pressões. Nós não temos estrutura para levar depressão, estresse e ansiedade
em cima da gente. Nós não temos estrutura para suportar a pressão. Por exemplo, coisas que aconteceu no passado, a depressão, gente, a gente tenta esquecer, a gente tenta o mecanismo de defesa de ignorar, de não dar atenção para ver se esquece, mas vira e mexe, aquilo está lá, está na mente, está no coração, vê uma coisa, lembra, vê uma pessoa, lembra, vê uma situação, um ambiente, um local, uma música, seja o que for, traz aquela memória do passado. O nosso passado precisa estar nas mãos de Jesus, que pode curar, que pode nos dar a graça de restaurar o nosso passado com cura, com perdão, com liberar nossas emoções com respeito às coisas que nós vivenciamos, sejam traumas, abandono, desprezo, traições, seja o que for que a gente vivenciou, e às vezes a gente vivenciou várias dessas problemas diferentes, então é um acúmulo de experiências negativas na nossa vida, muitas vezes, que faz essa pressão. E a pressão é tão forte que a nossa alma, as nossas emoções, a gente tenta lidar, a gente tenta resolver por conta própria, mas a gente não dá conta. A gente tem que entender que a gente não consegue lidar sozinho com isso, que a gente precisa de ajuda. E quando o caso chega a uma depressão gravíssima, a gente precisa de ajuda até profissional para poder superar, sair da depressão. Mas a ajuda maior que existe, que alguém pode ter para superar a depressão, é a presença de Deus, é Jesus. Eu não quero aqui de maneira nenhuma dizer que não há efeito, os tratamentos e os profissionais que ajudam nessa área, porque há profissionais, há medicamentos que podem ajudar, mas sem fé, sem agarrar com Deus, com Jesus, fica tudo muito mais difícil. Jesus, ele pode nos curar, curar o nosso passado, curar o nosso coração das experiências traumatizantes do passado. E é ele também que pode curar o nosso presente. Mas nós temos que, primeira coisa, ter certeza, ter essa consciência e reconhecer. Eu sozinho não consigo enfrentar essas emoções que estão dentro de mim, está sendo maior do que eu não estou conseguindo lidar com elas, eu preciso de ajuda. Aí você vai procurar ajuda. Você procura ajuda em oração, você procura ajuda profissional, se for o caso, e você procura ajuda de alguém, um conselheiro, alguém que possa orar com você, que possa ter a maturidade, pessoas sérias que possam te ajudar, aconselhar, te acompanhar, te ajudar. Você tem que saber que sozinho você não dá conta, você precisa de ajuda. A gente tem que levar, a Bíblia fala de levar os fardos uns dos outros, é ajudar a carregar o peso. Alguém está sofrendo, tem um peso no coração sobre isso, pede ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Não fique tentando lidar com essa pressão sozinho, porque ela vai te sufocar. Vai ser maior do que você. A mensagem que eu ouvi hoje foi maravilhosa sobre a Arca de Noé. Sobre Noé e a sua arca. E eu fiquei encantada. E olha que sou 40 e tantos anos que eu sou, 40 anos que eu sou pastora, pregando Bíblia. E mais não sei quantos anos antes de conhecendo Bíblia. E hoje eu ouvi de Noé, uma história que eu já contei 1000 vezes. Eu ouvi uma colocação tão linda que foi diferente para mim, Deus falou no meu coração. O pastor estava pregando, falando que Noé estava enfrentando uma situação muito difícil naquele momento, presente dele. Era chuva. A arca, ele falou e falou e avisou todo mundo. O pessoal que entrou foi a família dele só e os animais que Deus mandou. E a porta fechou. O problema estava lá fora. A água subindo nível, as pessoas gritando, desespero, e ele sem poder fazer nada. O que ele podia fazer, ele já tinha feito. E o problema lá fora era gigante. Mas Noé estava dentro da arca. E quanto maior a enchente, quanto mais subia o nível da enchente, mais a arca subia também. A arca sempre estava acima da enchente, flutuando. E esse pastor comparou isso com os problemas que às vezes estão à nossa volta. E ele estava dizendo, olha,
por maior que seja os problemas que está tendo na sua vida hoje, no seu presente, que está te causando estresse, depressão, ansiedade, seja o que for, por maior que sejam os problemas, os turbilhões, as tempestades, por maior que seja, parece que você vai morrer afogado. Lembra de uma coisa, Deus, se Deus está com você e você está com Deus, você está dentro da arca. No meio da tempestade tem um lugar de descanso. Tem um lugar de descanso. É a arca, é a presença de Deus. Você está em Deus. Então você está acima do nível das águas. As águas não vão te sufocar. As águas não vão te destruir. Elas são muitas. É difícil, é horrível passar por isso, mas você está acima porque você está em Deus. E Ele vai te dar a graça e a força de passar, de vencer, de superar. Uma outra ilustração que ele disse, olha, quando você vê um furacão, e aqui nos Estados Unidos a gente sempre está acompanhando nas notícias, na meteorologia, as notícias do furacão, e a televisão mostra o olho, né, do furacão, que o vento está tão forte que vem na velocidade tal e tal e tal, qual o nível do furacão para ter uma previsão, se tem que evacuar a área, aquela coisa toda. Ele diz, no meio do furacão, no meio de um furacão, há um lugar de paz e de descanso. Que o miolo do furacão, bem no centro, bem no miolinho do furacão, é céu aberto, azul e zero vento. Em volta, a tempestade, bem no miolo, no centro do furacão, não tem tempestade, não tem ventania e tem céu azul aberto. Ele disse, no meio do furacão, pode ser o que for o furacão da sua vida. Se você está em Deus, você está no centro da vontade de Deus, você está no lugar de descanso e de paz. Deus vai te dar paz no meio da tempestade do furacão. É a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus que diz que vai medir o seu sentimento. É a fé em Deus e a presença dele em nós que faz a diferença. Queridos, a palavra de Deus nos garante que em Deus nós temos descanso e paz. Ele, quando a gente se refugia nele, mas no centro dele, fazendo a vontade dele, buscando o querer dele, ouvindo a sua voz e obedecendo e praticando, ele vai nos dar livramento certo na hora certa, porque ele é Deus. Noé estava no meio do dilúvio, tudo à sua volta perecendo, mas ele estava dentro da arca. A arca é a presença de Deus. Há um lugar de descanso que Deus dá para a gente no meio da tempestade. Jesus, quando estava no barco com os discípulos e uma tempestade no mar, Jesus estava no barco fazendo o quê? Dormindo, descansando. Ele também estava no meio da tempestade, mas ele não estava apavorado, ele estava descansando. Na presença de Deus há descanso, mesmo que a situação em volta é perigosa, é pesada, é difícil, a presença de Deus traz paz no nosso coração para enfrentar os furacões. Há um tempo atrás eu coloquei também outra mensagem no grupo, que foi sobre o barco. Quando é que um barco afunda? As águas estão em volta, mas o barco não afunda. Mas se a gente deixa a água entrar dentro do barco, aí o barco começa a afundar. Nós estamos no meio do problema das confusões, dos furacões dessa vida, das dificuldades dessa vida. Se a gente deixar que os problemas e a ansiedade, o medo, tudo que está acontecendo na nossa volta entre no nosso coração e a gente prestar mais atenção nos problemas, nas dificuldades e não olhar para Deus, a gente começa a afundar. Pedro andou por cima das águas, mas a hora que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a água, ele começou a afundar. O problema nosso é que a gente olha para o problema, a gente presta atenção mais no que está lá fora do que a presença de Deus. A gente perde mais tempo com as dificuldades. Nós estamos vivendo uma época difícil no mundo. As notícias na televisão são horríveis, toda hora.
Se eu for prestar atenção só no que está acontecendo em volta de mim no mundo, eu entro em pânico e desespero, ansiedade, o que vai ser de nós esse mundo? Se eu olhar para a política, se eu olhar para tudo, as injustiças, para tudo que está à volta, se eu deixar tudo isso entrar no lugar da presença de Deus e da fé, eu vou afundar, o barco vai afundar. Se eu deixar o barco rachar e a água entrar, é perigo. Mas se eu confiar e eu olhar para Jesus e eu firmar o meu coração na presença de Deus, eu vou encontrar descanso no meio do furacão. Eu vou encontrar um lugar de descanso no meio da enchente. Depressão, como eu estava dizendo antes, para quem chegou agora, depressão está relacionado com situações do passado. A gente fica deprimido por coisas que passou, que aconteceu, coisas que, memórias tristes, que a gente carrega com a gente, traumas, traições, decepções, acidentes, seja o que for, coisas do passado, a gente carrega culpa, sentimento de culpa, a gente carrega, e essa pressão de coisas do passado nos leva a ficar deprimidos. O estresse é relacionado a problemas do presente que nós estamos vivendo. E a ansiedade é relacionada com o futuro. O que vai ser do meu futuro? Pedro, capítulo 5, verso 7, Pedro escreve dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sobre Jesus, porque ele tem cuidado de vós. Até aqui ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando até hoje, ele vai continuar cuidando, ele não vai deixar de cuidar agora. Ele tem cuidado até hoje, ele vai continuar cuidando. Ele é o que pode fazer isto. Lança sobre ele a depressão, lança sobre ele a ansiedade, lança sobre ele o seu estresse de situações que você está vivendo hoje. Deixa Deus cuidar disso. E um versículo que a gente não pode esquecer, nós estamos falando aqui das 3 pressões da depressão relacionada ao passado, o estresse no presente e a ansiedade com o futuro. Mas olha o que Hebreus diz. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo. É ele que é. Ele é o mesmo. Ontem, no passado, ele é o mesmo hoje, no meu presente, e ele será o mesmo amanhã, eternamente, no meu futuro. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o Deus que no passado transformou água em vinho, ele é o Deus que no passado curou o cego, o aleijado, o paralítico, ele é o Deus que no passado acalmou o mar, ele é o Deus que no passado abriu um mar vermelho para Moisés passar e ter libertação do povo, ele é o Deus que fez curas, milagres e prodígios, ele continua sendo o mesmo Deus hoje. Ele está conosco hoje, ele vai estar conosco amanhã. Ele vai estar conosco amanhã. Ele já está lá, porque ele é o dono do passado, do presente e do futuro. Ele tem todo o poder nas mãos. É o nome dele que está acima de todos os nomes. E por causa do nome dele, Jesus Cristo, nós somos salvos. Nós podemos ter descanso no meio da tempestade. Nós podemos ter paz no meio do furacão. Nós podemos encontrar o equilíbrio que nós precisamos para enfrentar o furacão. Em Deus você vai poder encontrar o equilíbrio. Mas é preciso estar lá no centro, bem no miolinho, um pouquinho que a gente escapa do centro da vontade dele, opa! A gente enfrenta um vendaval que tira a gente do sério, que tira a gente do equilíbrio da cabeça, que deixa a gente desequilibrado, descontrolado. Nós precisamos estar em Deus e na presença de Deus para enfrentar essas situações. Deus sempre vai prover o livramento. A palavra de Deus diz que ele não nos dá tentação além do que nós, provações, além do que nós podemos suportar. Antes, junto com a provação, ele dá também o escape. Ele dá a saída. Ele dá o lugar de descanso, porque ele é Deus. Ele tem cuidado de nós e ele vai continuar cuidando de nós. Tudo que a gente precisa fazer é descansar nele, confiar nele, colocar o nosso coração na presença dele, porque ele continua sendo Deus, ele é o mesmo, ele não mudou, jamais vai mudar. E porque ele é o mesmo,
Olha, ele é o único que está no passado, então ele pode curar o seu passado. Ele é o único que está presente hoje e ele pode restaurar o seu presente, pode aliviar o seu estresse, pode te dar paz no meio do furacão. E ele está presente no futuro, que ele é o mesmo eternamente. E ele é aquele que pode construir o seu futuro, que pode trabalhar o seu futuro. E, aliás, em Jeremias, ele diz: eu é que sei os planos que eu tenho para você, para o seu futuro. Planos de paz e não de mal. Olha, ele está falando já do seu futuro, que ele é que sabe. Você está preocupado que vai ser que seu futuro? Você está preocupado com o que, é que vai acontecer amanhã? Você está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, onde você vai morar? Como é que você vai viver? Deus está dizendo, você não tem que fazer isso, preocupar. Eu é que sei o que eu estou planejando para você. Eu é que sei, ele diz. Eu é que sei. Calma, espera, descansa em mim. Encontre o lugar de descanso, que é a presença dele, e espera para ver o livramento de Deus. Espera para ver o livramento de Deus. Senta no camarote para assistir o show que Deus vai dar. Esperar em Deus, eu uso essa ilustração para mim mesmo, sabe? Quando você vai para um show, que você senta no camarote, fica lá só esperando para ver o artista fazer aquele show para você aplaudir. Tem situações quando não tem mais nada que você pode fazer, você já fez tudo que podia e foge das suas mãos, foge do seu controle. O problema é tão grande que está muito acima de você, que você não tem condição. Você entrega nas mãos de Deus e você senta pela fé e fala: Senhor, eu vou só aguardar. Quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou esperar, sentadinho aqui, olhando, crendo, esperar para ver o show que o Senhor vai dar. E aí, no final, não esquece de aplaudir, de agradecer, viu? Que ele vai dar o show dele. Ele sempre tem uma saída. Quando ninguém vê saída, ele aparece com uma que ninguém esperava. E é maravilhoso ver Deus fazendo isso. E a gente poder contar as vitórias de Deus. Queridos, ninguém nunca perdeu por confiar em Deus e esperar nele. Entregue o seu passado, o seu presente, o seu futuro nas mãos do Senhor. Descansa nele e ele tudo fará. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Esperei com paciência e ele se inclinou e ouviu. Vamos descansar no Senhor? Eu sei que não é fácil. Furacão do lado e você ficar quietinho no lugar de descanso, a tendência da gente é olhar para o furacão. É olhar os trem tá voando, tá rodando, tá cada coisa para um lado e você tá lá em paz. Que eu estou na presença de Deus, eu estou no lugar de descanso nele. Deus vai dar uma solução. Eu não estou vendo solução, mas ele é Deus, ele vai agir. Amém? Que Deus abençoe o nosso coração. Lança no Senhor a sua ansiedade, a sua depressão, o seu estresse. Não deixe essas pressões do mundo de hoje dominar o seu coração. Não deixe essas águas entrar no seu barco. Descansa no Senhor e fique na presença dele. Em nome de Jesus. Amém.